Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast. Eu sou a Cacá e comigo aqui está a Carol. Nós somos as fundadoras da Área Bitcoin. E o que é a Área Bitcoin, né? A Área Bitcoin é uma escola onde você aprende tudo, absolutamente tudo sobre Bitcoin, desde o básico ao avançado, questões técnicas do Bitcoin também, para quem tem interesse. E hoje a gente está fazendo um podcast sobre segregação patrimonial com Bitcoin. Esse assunto, esse termo, que é muito pouco falado dentro do meio Bitcoiner, né? Esse termo segregação patrimonial. E vocês vão entender hoje o que é isso, a importância de fazer segregação patrimonial. A gente vai falar sobre comprar Bitcoin e guardar com KYC e sem KYC, como diferenciar isso e por que você tem que diferenciar essas duas formas. Antes da gente continuar aqui, eu quero explicar por que a Área Bitcoin Podcast virou Área Bitcoin Podcast. A gente percebeu aí nos últimos vídeos de 2025 que abaixo no YouTube sempre vocês comentavam, assim, muitos de vocês comentavam, nossa, que aula, nossa, que aula, que aula. E a gente percebeu que, realmente, às vezes a gente traz aqui slides, né? Então a gente mistura um pouco de bate-papo com o nosso estilo de dar aulas, então realmente fica uma coisa misturada, assim, né? Híbrida. Então, dessa forma, a gente achou, por que a gente não põe o nome de Podclass, né? E assim ficou. Então, a partir desse ano, 2026, aí, a gente vai chamar de Área Bitcoin Podclass. Carol, tudo bem contigo? Como que tá esse início de ano para ti? Tudo ótimo, 2026 começou com o pé na porta, né? Um monte de coisa acontecendo, especialmente em macro, geopolítica. Bitcoin que tá meio água de poço, tá estacionado aí nos 95, 93 mil dólares. Isso está causando um pouco de ansiedade, mas no restante, no mundo, nas notícias, Nostr, BitChat, outros assuntos correlacionados a Bitcoin, tudo isso está pegando fogo e a gente aqui também nos backstage, né, Cacá? A gente tá com um monte de planos, projetos e coisas no forno aqui, só preparando para botar para fora. Então, 2026 começou intenso aqui, pelo menos do meu lado. É verdade. Inclusive, já dando uns spoilers aqui para a galera, a gente vai ter conteúdos novos aqui no canal, no YouTube, quem nos acompanha no Spotify também, e conteúdos inéditos, né? Até então, 2025, a gente replicava os conteúdos nas duas plataformas. Esse ano a gente vai ter conteúdos inéditos no YouTube, conteúdos inéditos no Spotify. Então, se você não nos segue nessas plataformas, já segue no Spotify para acompanhar os conteúdos que a gente vai trazer. Também deixa avaliação aí se você acompanha a gente no Spotify, que isso nos ajuda, né? O Spotify a espalhar isso para mais pessoas, né? E ter maior alcance sobre esses conteúdos de Bitcoin. E também no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para que mais pessoas também, que o YouTube, né, sugira esse conteúdo para mais pessoas e a gente consiga aí educar mais pessoas sobre Bitcoin, que mais pessoas sejam libertas aí do sistema e consigam atingir a prosperidade através dessa ferramenta poderosa que é o Bitcoin, que além de uma ferramenta de liberdade também é dinheiro. Bora para o nosso assunto hoje, então, que eu estou empolgada para a gente falar de segregação patrimonial, assunto mega importante, que vai ser esse ano, assim, imprescindível as pessoas aprenderem sobre isso, principalmente com as novas regras de Banco Central e novas regulações que estão surgindo, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e muita gente está inconsciente da importância da segregação patrimonial. Então, vamos lá, Carol, vamos começar explicando o que é segregação patrimonial. Primeiro, segregação, acho que já dá a dica, né? Segregação significa dividir, né? Separar. Mas explica aí para nós o conceito de forma mais profunda. A gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin regularmente faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. E ainda tem taxa zero a partir da segunda compra no mensal ou semanal. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link da Bipa aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código Área Bitcoin. Com o nosso código, na sua primeira compra acima de R$100, você ganha R$5 em Bitcoin. Bora fazer DCA e acumular satoshis. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Bom, existem várias formas de você separar, dividir, né, setorizar, como você gerencia o seu HODL, né, a quantidade de Bitcoin que você compra. Então, você pode separar como com KYC, sem KYC, você pode separar em diferentes tipos de carteiras, diferentes tipos de custódia e diferentes tipos de objetivos, tanto na compra quanto na custódia do seu Bitcoin. Exemplo, vou começar por carteira, porque depois a gente vai ficar só em formas de comprar e como segregar essas formas de comprar, né? Então, você pode segregar custódia, tendo
uma SID numa carteira single sig, você pode ter uma carteira com negação plausível, a carteira do ladrão, para caso, enfim, você seja ameaçado, ter um saldo ali menor em relação a todo o seu saldo que você pode entregar numa situação de ameaça. E você pode ter também uma custódia compartilhada. Vamos supor, você tem a sua família, você divide a custódia com a sua família sobre um valor em sets, na mesada dos seus filhos, por exemplo. Ou você tem uma sociedade numa empresa, você divide a custódia e gerencia essa custódia compartilhada. Ou você... Ó, tô falando um monte de coisa, né? Ou você tem a sua seed separada numa multisig em vários locais ao redor do mundo e você aumenta a sua segurança por melhorar o seu setup na hora de configurar essa carteira. Então é isso, você separa os diferentes tipos de gestão sobre o seu patrimônio e aí pode ser sobre custódia ou pode ser sobre compra. E a compra, o acesso ao Bitcoin, ele é o primeiro passo, né? Ele vem antes da custódia. Então a gente está falando aqui, vai falar nesse podcast, sobre o passo anterior a guardar, que é como você compra Bitcoin. E aí hoje existe uma briga muito grande, eu acho que é por isso que a gente quis trazer esse assunto aqui. Quem compra só com KYC fala que é muito perigoso, é ruim, é ilegal comprar sem KYC. E tem o outro lado que compra só sem KYC, dizendo que KYC é ruim, que você não deveria comprar, que deveria comprar só sem KYC. E o ponto aqui é falar que as pessoas não precisam escolher uma forma ou outra. A segregação patrimonial, ela vem justamente para isso, você aprender a gerenciar e ter autonomia, e não ficar só dependendo de cagação de regra, né? Tanto de um lado quanto do outro. Então, para você aprender a ter autonomia, liberdade, independência, e se você quiser usar o Bitcoin como ferramenta de prosperidade, como a Cacá falou, né? Exemplo. Quando que você compra Bitcoin com KYC? A maioria das pessoas compra com KYC em exchanges, por exemplo, ou em plataformas, porque quer, no futuro, adquirir um bem. Quer usar o Bitcoin como uma ferramenta de acesso a produtos e serviços, ou, enfim, casa, carro, você é mais clara, mais objetiva, né? Que com os ativos tradicionais, ela demoraria muito mais para conseguir acessar. Então, o Bitcoin como dinheiro e como ativo, porque ele mistura as duas coisas, como ele é um dinheiro melhor, que se valoriza, assim como o ouro se valorizou ao longo dos séculos, porque ele não pode ser impresso do nada, ele tem escassez digital programada, ele tende a se valorizar, que é o oposto do dinheiro fiat, que tende a se desvalorizar. Então as pessoas guardam o Bitcoin como se fosse um ouro digital para no futuro poder converter ele ou pagar de forma direta um bem, um produto ou serviço. Outra forma de você acumular Bitcoin é você acumular ele como como meio para você ter liberdade financeira, ou seja, usar esse recurso, esse dinheiro, em qualquer lugar do mundo, sem restrição, sem censura, sem que ninguém possa impedir como você vai transacionar, guardar, movimentar ou levar com você. Então, esse é o Bitcoin como uma ferramenta de liberdade. E observa como eles não são antagônicos, eles são complementares. Então, você ter um dinheiro que te dá acesso a uma casa, a carro, a segurança para sua família, que é isso que uma casa representa, né? Um local seguro para você morar, é ele como uma ferramenta de prosperidade e acesso a bens que você não teria, talvez, com ativos tradicionais. E ele, como liberdade financeira, ele vem com essa pegada cypherpunk, resistente à censura, resistente ao Estado. E nesse ponto é onde as compras sem KYC se encaixam. E as pessoas querem as duas coisas. Elas não querem um ou outro. Elas querem tudo que o Bitcoin pode oferecer. E aí, qual que é o problema de quem joga um contra o outro? Tá criando um problema lá na frente. Quem compra Bitcoin só com KYC não vai ter a proteção supranacional que ele dá, independente de estado, de país, de região. E quem compra Bitcoin só sem KYC, lá na frente, se quiser, se for o caso, né, comprar uma casa, um carro ou converter de volta para o sistema Fiat, pode ter um problema tributário. Porque o que a gente está vendo agora, né? Agora não, é uma transição de mundo, conforme o mundo se digitalizou, Pix surgiu, todos os ativos Fiat estão conectados entre si, inclusive a Receita Federal. E quando você não comprova procedência daquela fonte de riqueza, e aí pode ser Bitcoin, pode ser qualquer coisa que gere riqueza, você pode tomar uma multa. E aí tem uma questão bem importante aqui. O Bitcoin ele te dá resiliência financeira, você sobrevive muito melhor que qualquer ativo à inflação, e ele tem valorizado uma média de 200% ao ano desde 2010. Mas sabe quanto que é a multa da Receita Federal, caso você oculte riqueza ou procedência? 150%. 150%. Pode chegar até 150%. Então imagina, você acumulou o Bitcoin por um tempo, aí você compra uma casa. E aí, se você não declarou,
Aqui os cachorros. E aí, se você não declarou como que você conseguiu o dinheiro para comprar aquela casa, você toma uma multa de 150%. Ou seja, 75% do valor que você acumulou. Então, pensa, você precisa saber gerenciar para você não misturar esses fundos e para você também saber lá na frente poder usar sem sofrer esse tipo de multa que pode vir para cima de você se você, enfim, não teve um controle, não fez segregação patrimonial. Antes de Carol, avançar. Aham. Carol, olha só que insight interessante que tu trouxe aqui para quem está nos acompanhando, né? Comprar Bitcoin com KYC e sem KYC não são antagônicos. Ou seja, não necessariamente a pessoa precisa fazer só uma coisa ou outra, que é a briga que a gente vê, né? A galera do sem KYC fica assim, não, quem compra KYC é isso, é aquilo, tá fazendo errado, lá, vem aquela coisa fervorosa, né? Aqui embaixo dos comentários, certamente vai ter alguém que já vai comentar esse tipo de coisa. A gente entende, e é importante que a galera que nos acompanha aqui entenda, que são estratégias diferentes, que são duas formas importantes, inteligentes e diferentes de acumular Bitcoin e de guardar, e que exigem diferentes formas de guardar o Bitcoin também, né? Então, o que tu está me dizendo aqui é que as pessoas, elas precisam, primeiro, antes de tudo, antes de começar a comprar Bitcoin, de aprender como comprar Bitcoin, é saber qual o objetivo delas com esse Bitcoin. É isso? Total, e essa eu acho que é a parte mais difícil, né? Porque as pessoas, elas não. Muitas, né? Algumas anteveem o que elas querem fazer e outras não. Estão acumulando sem saber o que fazer. Então, acho que esse é um exercício pessoal também de parar e refletir. Ok, o que que eu quero com esse Bitcoin? Eu quero deixar totalmente como um patrimônio opt-out, assim, fora da regulação, fora de qualquer vigilância estatal. Nesse caso, se a pessoa ela quiser depois usar esse Bitcoin, ela vai ter que usar como se fosse um pirata, né? Só para valores pequenos, não comprar bens. Se a pessoa for usar o Bitcoin e tiver valorização e começar a ostentar nas redes sociais ou para parentes, o que pode acontecer é que ela, inclusive, pode ser alvo de fiscalização. Então, de onde é que tu tá tirando tanta grana que tu não comprovou a procedência na tua declaração de imposto de renda? Isso pode surgir no futuro, conforme dados são cruzados de padrão de consumo, redes sociais, porque já querem regular redes sociais e não é para, assim como o KYC, né? Dizem que é para evitar fraudes e proteger as pessoas, só que não é. É para puro controle. A gente tá vendo um monte de fraude com Banco Master, HSBC vinculado a tráfico de drogas há 20 anos atrás e segue PCC infiltrado na Faria Lima, Reag, a tal da empresa essa agora que recém foi liquidada pelo Banco Central. Então, no fim das contas, isso prova que o KYC, ele não é para evitar fraude. Ele não é como a regulação fala que serve, né? Para proteger as pessoas. Pelo contrário, é para controle. E a gente, sabendo que é para controle, a gente precisa, com consciência, se deixar ser controlado onde a gente não vai ter escapatória. Que é no caso de comprar uma casa, comprar um carro, ou ter um padrão de consumo muito acima do que a gente declara que isso vai trazer óleos, né, e multas para quem tem Bitcoin. Então, o KYC ele serve como uma comprovação para você que quer no futuro adquirir bens com esse Bitcoin, ou proporcionar coisas para sua família, como, por exemplo, uma faculdade para os filhos, né, se esses valores forem muito acima do padrão de consumo da pessoa, a Receita Federal vai cruzar dados, porque os próprios bancos estão sendo obrigados a notificar Banco Central e Receita Federal sobre o padrão de consumo das pessoas, e o próprio Pix. Não é nenhuma forma dos bancos entregarem as informações. O próprio Banco Central já tem informação direta sobre o padrão de consumo das pessoas. Então, essa vigilância digital, ela já está acontecendo. Então, aí eu vejo o KYC da mesma forma como eu vejo a negação plausível, que é a carteira do ladrão, né? Então, se imposto é roubo, então você pagar imposto sobre KYC é como se fosse a carteira do ladrão, a carteira que você vai revelar para quem você quer que veja, para você poder depois adquirir bens, adquirir casa, carro, enfim, e coisas com valores maiores. Agora, se você quer ficar no opt-out, né? Você vira um pirata, você só vai usar o seu Bitcoin para transações P2P de valores menores. Qualquer bem que você queira comprar vai ter conexão com, enfim, cartório, registro de imóveis. Tudo isso tem ali no contrato como que a operação foi feita e a Receita Federal é notificada por isso também. Então, não adianta a pessoa se iludir que no futuro vai conseguir sobreviver sem KYC, por exemplo, usando o Bitcoin de forma direta, se o padrão de consumo dela
for entregue, né? As informações forem entregues para a Receita Federal e regulação. Então, por isso que, como tu falou, Cacá, saber o que se quer com o Bitcoin, qual é o seu objetivo e qual o seu planejamento futuro é super importante para você conseguir fazer essa segregação e diferenciar na hora da compra já, para não misturar. Porque o problema também é quando mistura, mas a gente vai chegar nesse ponto aqui nos tópicos mais à frente, né? Sabe uma coisa que eu percebo, assim, que a galera confunde muito, Carol? E não sei se é o caso de quem está nos acompanhando, mas eu vejo que rola uma coisa assim, como o pessoal, principalmente a galera mais que está chegando mais recente, assim, mais que está estudando sobre Bitcoin no início. Bitcoin é uma rede que não depende do sistema, descentralizada, não depende de bancos nem governos. Então, eu posso comprar o que eu quiser por fora e ninguém vai ficar sabendo disso. Então, existe essa confusão. Só que não percebe, sim, e é uma rede realmente paralela, alternativa, independente de bancos e governos. Até aí está correto. Qual que é o problema, que é o próximo passo que a pessoa não enxerga? Que quando ela comprar um carro, quando ela comprar uma casa, quando ela comprar um apartamento, que são bens de valores grandes, e que a maioria das pessoas está juntando Bitcoin para isso, tá? A maioria, no fim das contas, quando o Bitcoin subir muito e a pessoa tiver um patrimônio maior em Bitcoin, a maioria vai acabar fazendo isso. É isso que a gente vê, pelo menos, dos nossos alunos, da galera dos seguidores. Geralmente é esse um dos principais objetivos com o Bitcoin. Claro, além da privacidade, né? São dois objetivos diferentes. Então, a pessoa não percebe, quando chegar no ponto dela comprar esse bem, ela vai ter que botar no nome dela, ou no nome de alguém, né? E aí que vem o pepino, porque depois na sua declaração, ou na declaração de um parente, seja o que for, vai ter que dizer, tá, mas de onde é que veio esse dinheiro agora? Pensa só, a pessoa passou anos comprando Bitcoin sem KYC. Pensa nisso. Ela tá, vamos supor, de exemplo, tá? Ela tá desde 2017 até agora só comprando sem KYC e ela não declarou nada disso. Tá totalmente no opt-out. Só que agora o hodl dela, já que Bitcoin vem valorizando aí numa média de 200% ao ano, o hodl dela, o stackzinho ali, que era bem pequenininho lá em 2017, 2018, se valorizou pra caramba, né? Pra caramba, e agora essa pessoa tem, exemplo aqui, tá? Hipotético, ela tem 5 milhões, 4 milhões, vamos supor aqui, tá? Exemplo. Se a pessoa veio fazendo DCA nesses anos todos, gente, é muito possível, multiplicou muitas vezes Bitcoin desde então. E aí agora vamos supor, exemplo, a pessoa tá com 4 milhões lá de Bitcoin, tudo sem KYC. E ela resolveu, caramba, agora eu quero trocar, voltar para Fiat, vou ter que voltar para Fiat, ou mesmo que pague esse apartamento, essa casa direto em Bitcoin, porque muitas construtoras hoje aceitam Bitcoin como pagamento, tá? Isso não é uma coisa tão maluco, hipotético. Se você procurar aí, tem várias construtoras que já aceitam, ou uma parte, enfim. Beleza. Agora eu quero comprar uma casa, seja para a própria pessoa, seja para a mãe, para ajudar alguém. Maravilha. Como que você vai comprovar que aqueles 2 milhões, 3 milhões, que agora os imóveis estão caros, né? Da onde saiu isso? Como você vai comprovar? Porque vai constar lá na sua declaração do ano que você adquiriu um imóvel, vai ter um registro de imóveis, ou seja, você vai ter que voltar para o sistema Fiat. Não tem como você comprar um bem totalmente num sistema alternativo, você vai ter que botar no seu nome aquele bem, ou no nome da sua mãe, ou no nome de alguém, e você vai ter que comprovar da onde surgiu aquele dinheiro. E é aí que o pessoal não liga os pontos, não consegue perceber que o sem KYC vira uma dorzinha de cabeça nesse ponto. Nesse ponto, que é aí que você pode pagar multa e se complicar. Ainda que hoje tem uma flexibilidade da Receita Federal, e a gente tem um podcast aqui com um tributarista para explicar para vocês, eu posso deixar aqui embaixo no link, que você pode fazer essa declaração, você tem 5 anos, né, de tempo para declarar aí o Bitcoin, ou seja, de forma atrasada, né? E antes que você receba uma cartinha da Receita Federal e aí vem a multa, ou seja, você pode fazer isso de boa fé, né? Digamos assim. E aí não tem multa, pode não ter multa, uma multa reduzida, enfim, aí tem que ver essas questões com o tributarista. Mas eu só queria comentar aqui que é esse o ponto que as pessoas não ligam. Beleza, Bitcoin é realmente alternativo, não depende de bancos e governos, mas quando você vai comprar um bem, você inevitavelmente tem que voltar para o sistema tradicional, para o sistema, né? Você tem que voltar para o sistema. E aí que está
a questão toda que a galera não percebe, que complica quando você faz tudo sem KYC. Você tem que ter esse planejamento tributário ou comprar com KYC, que automaticamente já vai ter esse registro na Receita Federal e fazer essa declaração para você não ter problema depois. Então, esse é o ponto, e que a Carol falou muito bem sobre o objetivo. Qual é o seu objetivo? Primeira coisa, quando você começa a comprar Bitcoin, qual é o seu objetivo com esse Bitcoin? É um só ou você vai seguir pelos dois caminhos e fazer a segregação patrimonial? A gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Você está perdendo de ganhar Bitcoin. Com o cartão de crédito da BIPA, toda vez que você faz compras, você ganha cashback em Bitcoin na sua conta. A BIPA facilita você acumular de forma direta e ainda oferece 8 saques grátis por mês para sua própria custódia. Para ter um cartão desses, é só abrir uma conta na BIPA clicando no link aqui na descrição e seguir o passo a passo do aplicativo. E com o código Área Bitcoin, na sua primeira compra acima de R$100, você ainda ganha R$5 em Bitcoin. Aproveite para transformar suas compras do mês em satoshis e aumentar ainda mais o seu RODO. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Bom, Cacá, a gente falou agora sobre, enfim, por que ter essa carteira com negação plausível, né, com KYC, é importante para quem quer no futuro e tem esse objetivo de voltar para o sistema Fiat, porque, como a gente tem falado, né, o sistema Fiat, Banco Central, regulação, Receita Federal, o governo, toda essa estrutura burocrática, ela está voltada para controle, para monitorar os cidadãos. Então, a partir do momento que você quer converter o seu Bitcoin para Fiat ou pagar de forma direta, como tu falou, direto num bem, esse bem está vinculado a Fiat. Então, tu acaba, de certa forma, retornando para esse sistema de vigilância. Mas também é importante ter Bitcoin sem KYC, porque te protege justamente do sistema de vigilância. E hoje em dia tem várias formas de fazer isso, né? Você pode comprar P2P, você pode aceitar como pagamento, tá muito mais facilitado isso, com várias plataformas também sendo criadas através de Nostr, enfim. A gente já teve um podcast sobre isso também, sobre as ferramentas que você pode usar, na nossa plataforma também a gente ensina, mas essa é a forma como você acessa Bitcoin da forma mais cypherpunk possível para você ter liberdade financeira e proteção dos seus dados e proteção do seu stack. Ou seja, você não revela que você tem Bitcoin. E isso é importante também, porque imagina, vai que no futuro, vamos supor, pior cenário, congelam saldos em bancos, congelam saldos em exchanges, ou você, por exemplo, comprou Bitcoin com KYC e misturou na sua carteira o Bitcoin sem KYC, e agora você já não sabe mais daqueles UTXOs, daqueles recebimentos, o que tem KYC e o que não tem. Então, esse Bitcoin sem KYC, ele é a proteção contra o sistema. É o Bitcoin que ninguém sabe que você tem e que você pode carregar com você para onde você quiser. E você tem proteção supranacional, global, planetária, de confisco, né? Mas se você acaba misturando com Bitcoin com KYC, você se perde nessa gestão. Esse é o único ponto, assim, do sem KYC que tem que prestar atenção, né? Você precisa ter mais organização, ter mais controle, não misturar com Bitcoin, com KYC, e saber ali na carteira fazer gerenciamento de UTXO. Você precisa se organizar para isso, para você não se expor, né? E outro ponto, e que a galera bate muito, né, quem defende Bitcoin com KYC, especialmente a galera Fiat, é que comprar sem KYC é muito mais perigoso, é ilegal, e não é. É só você saber usar, saber acessar as ferramentas, saber, né, farejar se você está lidando com um scammer, pesquisar a reputação daquele P2P com quem você está comprando, isso é básico. Você não vai comprar de alguém que chegou te oferecendo ali num post do Instagram ou te mandou uma DM, uma pessoa aleatória. Não, tem alguns cuidados que tem que ter. Então, conforme a gente vai amadurecendo no Bitcoin, entendendo o que é saudável, o que não é, quais são as estratégias da galera que é golpista, que às vezes não é nem uma pessoa que aparece te mandando mensagem oferecendo Bitcoin, às vezes se passam pelas próprias plataformas. Então, o golpista ele vai pelos dois caminhos, tanto com KYC quanto sem. Eles se passam, criam plataformas fakes para tentar roubar as pessoas. Então, o perigo não é só acessar Bitcoin sem KYC, mas da pessoa não saber farejar o perigo, farejar que ela está sendo enganada, farejar como que são as formas oficiais, tradicionais ou seguras de comprar ou não. Uma pessoa que chega te oferecendo tanto uma compra numa plataforma quanto Bitcoin sem KYC pode ser um risco também, né? E, enfim, a gente já falou aqui sobre comprar com e sem KYC, as importâncias, né, de comprar das duas formas, porque, na verdade, é a pessoa que escolhe. Bitcoin é uma ferramenta de liberdade é isso, dá poder de escolha para que cada pessoa consiga acumular
e fazer o que quiser com o seu próprio dinheiro e não fique dependendo de terceiros para dizer o que é bom, o que é saudável, o que é melhor, né? E é justamente essa ideologia rígida de, só pode fazer de um jeito, que acaba travando as pessoas. Quando não, pode fazer de todas as formas possíveis. Você consegue acumular Bitcoin para, enfim, com um objetivo específico para realizar um sonho, ou você pode acumular Bitcoin também para se proteger do próprio sistema em si, porque eles podem confiscar sua casa, podem confiscar seu carro, podem confiscar o saldo da sua conta bancária, mas não podem confiscar o Bitcoin que eles não sabem que você tem. Acho que esse é o ponto, né, da liberdade de escolha para as pessoas. A gente viu isso acontecer agora em vários países. No Líbano, confiscaram, bloquearam, congelaram os saldos nos bancos. A gente está vendo agora no Irã, por exemplo, Bitcoin entrou em movimento parabólico, chegou a 100 bilhões de reais, não é reais, é reais, ironicamente, porque começou a ter muita busca por isso, porque estava tudo travado, a internet foi derrubada, as pessoas estavam protestando e não conseguiam, e o protesto começou justamente por causa da inflação que estava crescendo muito lá. Então, olha como os assuntos se interconectam e Bitcoin sempre vem como uma solução. E aí, claro, nesse caso, quem tinha Bitcoin sem KYC fora das plataformas, ou até mesmo com KYC, pôde trocar entre as pessoas, conseguiu se proteger do colapso do real. Então, Bitcoin é um meio para muitos fins. Seja você acessar produtos, serviços e bens, seja você usar ele como um meio para você ter liberdade e ter resistência à censura quando você mais precisa. Eu acho que essa é a mentalidade, Cacá, de você usar Bitcoin de todas as formas possíveis, tanto para se proteger quanto para acesso e prosperidade. Olha que legal essa frase que tu trouxe, Carol. Bitcoin com KYC é um meio e Bitcoin sem KYC é um fim. É um fim porque geralmente a pessoa que compra Bitcoin sem KYC, ela não quer converter, né? Ela está guardando como um patrimônio geracional ou guardando para proteção caso aconteça alguma coisa, sei lá, no Brasil, e ela precisa sair, né? Como tu citou, o caso do Irã. Aliás, tu falou real, é só para a galera entender, não é um erro, tá? A Carol não quis dizer real, é porque olha só que doideira. Real é a moeda do Irã. Se fala real, em vez de real, é real, é bem parecido, né? Então dá essa confusão. Mas essa frase foi excelente, que a gente volta a falar dos objetivos de cada pessoa, né? Se a gente fosse resumir aqui num passo a passo, para quem está nos ouvindo, porque até pouco tempo atrás, quando a gente começou a educar sobre Bitcoin na internet, foi 2019, isso já faz quase 7 anos aí que a gente está trabalhando nisso. O conhecimento que se tinha era assim, basicamente comprar e guardar. Ponto final. A regra era, tu compra Bitcoin, saca da exchange e coloca na sua carteira. Fim. Esse era o passo a passo que todo mundo tinha que aprender e saber fazer para conseguir, né, começar a acumular Bitcoin. Era isso, eram esses 3 passos principais. Hoje a gente já tem outro entendimento, como as coisas foram amadurecendo, o mercado foi amadurecendo, né? As coisas foram novas ferramentas, novos entendimentos, novas regras, regulações e novas necessidades também. Então, o que a gente está trazendo aqui é esse avanço do entendimento do Bitcoin. Se eu fosse falar sobre um passo a passo para quem está começando, eu diria, então, primeira coisa, entender qual o objetivo com o seu Bitcoin. Segundo, saber onde comprar e como, entender as diferenças de sem KYC e com KYC, saber quais as plataformas com KYC e sem KYC e quais são as seguras e confiáveis. Isso a gente ensina na nossa plataforma. Tá aqui o QR Code para você acessar e conhecer a nossa plataforma. Tem tutoriais, tem tudo lá. Terceiro, fazer a segregação patrimonial, fazer essa divisão. Olha, isso aqui é sem KYC para esse objetivo, isso aqui é com KYC para esse objetivo. E aí, saber guardar separadamente esses Bitcoin. Não pode misturar. E aqui está um grande pulo do gato. Isso a gente deixa aqui como lição para vocês aprenderem sobre isso. Saber separar os saldos em Bitcoin na carteira. Não pode misturar. Não adianta nada você comprar sem KYC, usar VPN, né, comprar de forma privada, fazer tudo certinho ali, comprar Bitcoin de forma anônima, e aí você taca tudo na mesma carteira, no mesmo endereço, muitas vezes, que você está comprando no exchange, coloca tudo no mesmo balaio, e aí depois você quer usar e não sabe se você está usando o com KYC ou sem KYC, porque você já misturou tudo.
E agora aqui Baita no problema. Brasil, as exchanges estão obrigadas também a notificar o endereço, né, Cacá? Então vai ficar muito fácil de monitorar e cruzar dados. Por isso É. que é o que tu falou. Quanto mais gestão e mais gerenciamento de UTXO é o termo, melhor. Mais você protege ambos os seus Bitcoin, né? Tanto com KYC quanto sem. Então você consegue usar até melhor lá na frente, escolher qual que você vai usar para pagar, sei lá, o carro, qual que você vai usar para pagar a faculdade dos seus filhos, não sei. E qual que é o sem KYC, que, enfim, tá ali separadinho, que não é tá off-road, né? Tá fora dos off the records, tá fora dos registros. Isso aí. Eu quero saber se vocês têm dúvidas sobre esse assunto, comenta aí embaixo. Pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal do YouTube, se você está acompanhando pelo YouTube, ou se você está acompanhando a gente pelo Spotify, deixa aí a sua avaliação para o nosso podcast. E se você não acompanha a gente no YouTube ou no podcast, siga a gente nas duas plataformas que vão ter conteúdos diferentes nesses dois canais. E a gente quer saber as dúvidas de vocês, comentem aí embaixo, independente de qual plataforma você está nos acompanhando. Que dúvidas você tem sobre esse assunto, sobre segregação patrimonial? Se a gente já explicou todas as dúvidas aqui para vocês, ou se vocês querem saber ainda mais sobre isso, né? Se você já está sabendo fazer esse gerenciamento dos seus bitcoins em carteiras diferentes e separadas. E eu fico com essa frase aqui no podcast de hoje, que é: com KYC Bitcoin é um meio e sem KYC Bitcoin é um fim. E galera, não briguem entre si, né? Quem quer comprar com KYC, compra. Quem quer comprar sem KYC, compra. Quem quer ter os dois, compra também. O importante é que Bitcoin é uma ferramenta aí que está disponível para todo mundo e para todos os objetivos, né? Cada um tem que entender aí o que se encaixa melhor no que quer para si, no que busca para o seu futuro, tanto se for privacidade ou se for prosperidade, né? Bitcoin traz prosperidade para todo mundo, com KYC ou sem KYC. O que importa é você saber o que você quer com esse seu Bitcoin. E se você quer comprar sem KYC, maravilha, você se protege. É tão importante a gente se proteger hoje. Gente, o mundo tá virado, cara. A gente tá vendo aí ditaduras acontecendo em vários lugares do mundo, manifestos, congelamento de contas, protestos, e aí a galera, não, confisco de saldos. A gente já viu isso acontecendo no Brasil com o Collor. Cara, se proteger é a coisa mais importante que você pode fazer hoje em dia, porque você não tá protegendo só a si mesmo, né? Você tá protegendo também a sua família, né? Acontece qualquer coisa, você, pega um avião, se manda e vai fazer a sua vida em outro lugar. E com o Bitcoin, o Bitcoin te protege, né? Te possibilita ter essa flexibilidade de países, de locais. Então é muito importante ter, sim, o Bitcoin de forma privada, anônima, para te proteger. Sim, eu e Carol estamos nos colocando aqui, nos expondo, trazendo todo esse conteúdo para vocês. Então curtam esse conteúdo, compartilhem, porque são poucos canais, poucos lugares que você vai ouvir falar tão abertamente aqui sobre proteção frente a governos, frente às regras que existem hoje, que cada vez mais estão sufocando a gente, cada vez mais controle e vigilância. Então, puxa, ajuda a gente aí a levar esse conteúdo para mais pessoas, compartilha para a gente ajudar mais pessoas a protegerem, se protegerem de todas essas regras aí, regulações que estão acontecendo não só aqui no Brasil, como no mundo. Eu acho que nosso objetivo é esse, né, Cacá? É servir às pessoas. Porque eu acho que é isso. O Bitcoin é uma ferramenta que também serve às pessoas. E a gente, como tá alinhadas com o Bitcoin nesse propósito de liberdade, de trazer mais independência, autonomia, não ficar nessas amarras Fiat, quanto mais a gente traz aqui os conceitos, as ferramentas, a educação, os pontos de vista que ajudam as pessoas a terem mais consciência do que elas estão fazendo, melhor. E como tu falou antes, né? Pode escolher, pode fazer do jeito que quiser. A única coisa que não pode é cagar regra para outra pessoa, porque daí tá tentando tolir a liberdade da outra pessoa escolher. Então, acho que esse é o ponto. Enfim, segregação. Decida o que você quer e vai. Não importa o que o outro fala, não importa o que tentam cagar de regra pra gente, porque já basta Fiat cagando regra, né? A Bitcoiner cagar regra pra Bitcoiner não dá. Então, acho que esse é o objetivo do podcast, trazer esclarecimento, clareza, para que a pessoa, os seguidores, vocês que nos acompanham, consigam tomar melhores decisões e estar consciente lá na frente qual o desdobramento das ações, decisões que se toma hoje. Então, acho que esse é o objetivo também, ajudar a galera a ter mais consciência na hora de acumular, guardar, gerenciar e depois como vai usar isso lá na frente. Isso aí, Carol. Beleza, pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse Área Bitcoin Podcast de hoje. Estamos juntos em 2026, muita coisa vai rolar. Fica acompanhando aqui o canal para os próximos conteúdos. Manda as dúvidas aqui embaixo nos comentários e nos vemos no próximo Área Bitcoin Podcast. Até mais.